Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, da disciplina de Ciências. Essa aula é voltada para as turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Estamos juntos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos aprender sobre a poluição visual. E quero deixar uma pergunta para vocês pensarem. Será que o excesso de informações visuais presentes em nosso dia a dia podem prejudicar a nossa visão? Vamos descobrir durante a nossa aula de hoje? Estudante, que tal deixar a sua presença registrada em nossa aula? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. Venha comigo! Antes de começar a aula, algumas informações importantes para quem estiver nos acompanhando. Esta aula é destinada aos estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental e trabalha a seguinte habilidade da BNCC: discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Os objetivos da nossa aula são desenvolver o conceito de poluição visual e compreender quais atitudes são recomendadas para evitar a poluição visual. Estudante, você sabe o que é poluição? Vamos conhecer essa palavra junto com a professora Daniela de Língua Portuguesa no quadro Português Explica, mas não complica? Olá, estudantes! Olá, professora Larissa! Sejam muito bem-vindos ao Português Explica e Não Complica. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. Hoje a palavra é poluição. Vamos entendê-la? De acordo com o dicionário online, poluição significa destruição do meio ambiente provocada pela ação do homem, como a retirada de árvores, lixos jogados nas ruas, nos rios, praias. Também a poluição provocada pelas fumaças emitidas pelos carros, chaminés de fábricas, incêndios. Sinônimo de poluição, isto é, palavra que tem o mesmo sentido da palavra poluição, como sujeira, contaminação, impureza, o que não é puro. Então, podemos concluir que a poluição causa sérios problemas à saúde humana e de outros seres vivos. Ela pode ser provocada pela ação do homem. De maneira geral, podemos considerar como poluição a modificação prejudicial do meio ambiente. Modificação essa que afeta diferentes formas de vida, inclusive os seres humanos. A poluição está relacionada muitas vezes com a ação humana e suas atividades. Porém, essas ações também podem modificar eventos naturais, como tornar em ácida uma chuva que seria comum. Existem diferentes tipos de poluição, como a poluição do ar, a poluição da água, a poluição dos solos, a poluição sonora, isto é, dos sons, do barulho, e a poluição visual. A poluição pode ser bastante prejudicial para os seres vivos, incluindo o ser humano, que pode desenvolver problemas de saúde em consequência da destruição ambiental. Na aula Poluição Visual trabalha sobre esse assunto, como propagandas, outdoor, construções. Normalmente, esse tipo de poluição é encontrado nas grandes cidades. Ficou explicado? Até o próximo Português Explica e Não Complica. Tchau, tchau! Muito obrigada, professora Daniela, pela explicação. Agora ficou mais claro o que é poluição. Estudante, agora é com você. Por acaso você sabe o que é poluição visual? Vou te dar um tempo para pensar e me responder, hein?
visual é um tipo de poluição dos dias atuais, presentes principalmente nas grandes cidades. É causada pelo excesso de informações visuais, como placas, postes, outdoors, cartazes e outros veículos de anúncios. As pichações, excessos de fios de eletricidade e acúmulos de resíduos também são considerados poluição visual. Observe essas imagens que retratam esse problema tão comum. Já viu essas poluições por aí? Vamos conhecer um pouco mais desse problema? Agora, vou apresentar uma situação para vocês. Imagine que você está nesse lugar aqui, cheio de outdoors espalhados por vários locais, cartazes, placa, muito carro, e está procurando por uma placa que indica a direção da rodoviária da cidade. Você achará essa placa com facilidade? Vou te dar um tempo para pensar. Pensou? Possivelmente você encontrará dificuldade para encontrar a placa que indica a direção da rodoviária. Isso ocorre devido ao excesso de informações presente nessa imagem. Com isso, podemos dizer que esses elementos prejudicam a nossa visão do ambiente, além de prejudicar as informações importantes que estão presentes nas placas de sinalização, como aquelas que indicam o caminho, como a direção da rodoviária. E aí, estudante, você sabe o que são placas de sinalização? Vamos conhecê-las? As placas de sinalização auxiliam na comunicação visual. Elas orientam e direcionam as pessoas nas mais diversas situações. Essas placas podem ser relacionadas ao trânsito, à segurança e a informações gerais, como indicação de locais, como a localização de uma rodoviária ou até mesmo de uma escola. Elas podem ser vistas em diversos lugares nas cidades. Algumas nem são escritas, como essas daqui. Outras, por outro lado, já vem algo escrito, como essa aqui que está escrito atenção. Elas são de extrema importância, porém, o excesso de outros instrumentos de comunicação pode impedir a localização dessas placas nas cidades, podendo assim prejudicar as pessoas. A poluição visual pode causar desconforto visual e estresse, além de distrair motoristas e pedestres, o que pode causar acidentes. Pode causar problemas também na arquitetura das cidades, como por exemplo com as pichações de prédios, igrejas, muros, entre outros. Algumas cidades brasileiras fazem até campanhas para a preservação da arquitetura original das cidades, conscientizando as pessoas sobre os problemas das pichações. Cabe dizer que o grafite é uma arte e ele é super bem-vindo nas cidades, nos locais destinados para isso mesmo. Apesar das pichações serem uma forma de expressão gráfica, quando realizada em locais sem autorização, passam a ser até mesmo consideradas crime e é uma forma de poluição visual, consequentemente. Estudante, quem aí já passou pela Terceira Ponte? A Terceira Ponte liga o município de Vitória à Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Na chegada ou na saída de Vila Velha, é possível ver claro o exemplo de poluição visual. É cheio de outdoors espalhados pela ponte e isso causa excesso de informações, o que confundem as pessoas, não conseguindo assim enxergar as placas de sinalização de trânsito, como exemplo, e acabam ficando perdidas. Um outro local muito comum para encontrar poluição visual é na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Observamos nessa região um excesso de placas de propaganda que prejudicam a nossa orientação. Já passou por esses locais? Observou isso? Se não, preste atenção. Quero fazer uma pergunta para vocês.
qual será o órgão do nosso corpo responsável pela nossa visão e acaba sendo prejudicado pela poluição visual? Consegue responder? Vou te dar um tempo para pensar. Pensou? Os órgãos responsáveis pela nossa visão são os nossos olhos. Eles apresentam como funções principais a visão, a nutrição e proteção. As lágrimas e o ato de piscar os olhos auxiliam nesse processo de proteção. A poluição visual pode, a longo prazo, prejudicar nossa visão dos elementos da natureza. Muito legal, não é mesmo? Apesar de tantos transtornos gerados pela poluição visual, poucas providências são tomadas para solucionar esse problema. Um dos motivos é que a própria população muitas vezes não percebe os prejuízos causados. Vale lembrar que a retirada de árvores também pode ser considerado um caso de poluição visual. Vale lembrar que a poluição visual é o excesso de elementos visuais criados e construídos pelo homem, que são espalhados pelas cidades e que promovem um certo desconforto, que nem essa imagem aqui. Os elementos encontrados na natureza, como as árvores, geram já um ambiente mais harmônico e interessante para ser observado, o que gera um ambiente acolhedor. Agora que ficou tudo muito claro, aqui a poluição visual, vamos para a nossa atividade? A nossa atividade de hoje será identificar se a imagem é um caso de poluição visual. Vamos lá? Essa imagem aqui é um caso de poluição visual? Sim ou não? O que vocês acham? Vou te dar um tempo para pensar. A imagem representa sim um caso de poluição visual. Podemos observar um excesso de placas espalhadas pela cidade, o que prejudica a observação do ambiente. Na nossa próxima atividade, você terá que completar a frase com a resposta correta. Está preparado? As placas de sinalização realizam o quê? Orientações ou estradas? O que as placas de orientação sinalizam? Complete a frase. Vamos lá, vou te dar um tempo. A palavra que completa corretamente essa frase é orientações. Então, as placas de sinalização realizam orientações. Então, as placas orientam as pessoas para uma melhor localização no ambiente, sendo de extrema importância. Estudante, que tal você procurar um lugar próximo à sua casa ou escola? Casos de poluição visual. Você pode fazer uma anotação ou um desenho desses casos em um caderno, ou até mesmo tirar foto ou fazer vídeos e enviar para a gente. Para compartilhar sua foto ou vídeo, basta enviá-los pelo WhatsApp para o número de celular que aparece aí na sua tela. O número é 27996610143. Anota aí, hein? Vou amar receber seu vídeo ou foto. Chegou a hora do nosso momento de leitura de hoje. A palavra de hoje é visual. A palavra visual tem a letra L no final e o som é parecido com a letra U. Você sabe quando usar U ou L no final da palavra? O U é usado no final das palavras quando ele ficar sozinho na separação das sílabas. E ele tem um som mais forte na palavra. Por exemplo, se eu falar a palavra
U. Fica ba primeiro e depois U. Então, U fica sozinho. Então, é escrito com U. Já na palavra visual, ao separar a sílaba, fica como? Vi-zu-al. Então, o al, ele fica sozinho, ele precisa estar junto do A. Então, eu preciso utilizar a letra L e não a letra U. Estudante, já registrou sua presença em nossa aula? Se ainda não, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença. Chegou a hora da gente relembrar o que estudamos hoje. Vimos que a poluição visual está presente em nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Que ela ocorre devido ao excesso de placas com propagandas que poluem o ambiente, podendo causar certo desconforto. Essas poluições são causadas por ação humana, que alteram o local onde estão inseridas. Vamos responder a pergunta inicial? A pergunta foi a seguinte: será que o excesso de informações visuais presentes em nosso dia a dia podem prejudicar a nossa visão? A resposta para essa pergunta é sim, pode sim prejudicar a nossa visão. Pode causar estresse, levar a problemas e problemas até mesmo de orientação nas cidades. Estudante, que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp. Acompanhe o nosso Facebook e visitem o nosso site. No site você consegue assistir as nossas aulas também. Bom, estudante, essa foi a nossa aula sobre poluição visual. Espero que tenha gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos!